Oi. Beleza. Bom dia para todo mundo, então. Nós vamos dar sequência àquela conversa de 2 semanas atrás, referente à criação de documentação de uma maneira mais inteligente, né? E aproveitando algumas bibliotecas já prontas e tal. Então, semana retrasada, na verdade, eu tenho que compartilhar minha tela, né? Pessoal, me fala se vocês estão conseguindo ver a tela bacana. Tá no Ainda não. A apresentação. Agora sim, beleza. Beleza. André, sua voz está um pouquinho baixa. Uma pequena revisãozinha do que a gente viu do ponto de vista de... E assim, uma revisão rápida mesmo. Nós começamos falando um pouco dessa filosofia, né, de documentação como código, e aí utilizar um tanto de coisa que as pessoas utilizam para a criação de código, até porque documentação é um arquivo de texto, né? Código também é um arquivo de texto. Então, a gente vai beber nessa fonte aí, usando ferramenta para mapear issue, controle de versão, o Markdown, revisão desse código, né, ou desse texto entre pares e automação para que a gente consiga publicar de maneira automática a documentação que a gente está criando, sem se preocupar, então, com esse processo, e aí a gente ganha tempo para melhorar a qualidade do texto que a gente está criando. A gente fez uma rápida revisão aqui com relação a comandos de terminal, algumas configurações do Sublime, que eu não sei se vocês tiveram tempo de fazer, né? Então, tinha algumas coisas ali de autosave, de abrir o Sublime no terminal de vocês. Fizemos uma revisão também nos comandos do Git para criar o projeto, para commitar, para clonar, fazer pull e push. E uma revisão também na sintaxe do Markdown. Revisão, porque isso são coisas que a gente já usa no nosso dia a dia. Então, a gente ficou bastante tempo nisso aqui e eu acho que não é muito segredo para ninguém aqui. Então, eu já vou pular, até porque isso ficou tudo registrado lá no nosso repositório, que eu vou abrir daqui a pouquinho. Hoje a gente vai falar dessa biblioteca que chama mkdocs, que é uma biblioteca em Python que eu descobri, e que ela facilita demais o desenvolvimento. Estou falando desenvolvimento, né, mas por força do hábito aqui, mas ela vai facilitar muito o nosso caso aqui, a criação das nossas documentações. Inclusive, não estava previsto nessa apresentação, mas eu vou colocar no final, porque a Flávia levantou isso ontem. Eu acho que a gente pode, eu vou fazer essa proposta, né, como mão na massa, a gente pode fazer uma mudança no repositório do Guia de Transparência Ativa, porque lá a gente usa uma ferramenta, o Francisco implementou uma ferramenta no R, e aí, como a gente tem mais familiaridade com esse tipo de biblioteca, a partir desses treinamentos, eu acho que a gente poderia fazer essa migração, sabe? Dessa documentação que está numa biblioteca em R, que a gente não tem tanta familiaridade, por essa nova biblioteca que a gente vai estudar aqui hoje. Um outro detalhe que eu acho interessante para essa migração, não só do ponto de vista de exercício, né, mão na massa, é que a gente tem um processo de publicação da documentação mais fácil no mkdocs do que nessa biblioteca que o Francisco sugere, porque lá a gente tem que fazer a publicação de maneira manual. Aqui não, aqui a gente consegue fazer a publicação de maneira automática. Então, isso talvez seja interessante para a gente pensar. Para finalizar, né, o argumento em relação a essa substituição, a gente não perde nada dos textos, né, do conteúdo que já está lá criado. Seria só uma troca de biblioteca de fato. Então, isso é muito bom, né? Porque o conteúdo, a gente só mantém ele do jeito que está e a gente ganha essa possibilidade de se preocupar só com o código. Já estou pensando lá na frente na revisão que a Flávia
falou que a gente vai fazer nesse conteúdo no futuro próximo. Então, a arquitetura do MKDocs, né, já falando dele aqui, ele vai criar para a gente duas pastinhas principais dentro do nosso projeto. Uma pastinha Docs e uma pastinha Site. A pastinha Docs é onde a gente coloca os nossos arquivos Markdown, é onde que a gente vai fazer a documentação, de fato. E a pastinha Site é uma pasta que ele cria para fazer a publicação, né? Onde, na hora que ele fizer a conversão ali do Markdown para o HTML, é o que ele vai usar para levar o nosso código, né? Publicar esse conteúdo numa página HTML usando o GitHub Pages. Ele também cria para a gente um arquivo na raiz do nosso projeto, chama MKDocs, e nesse arquivo a gente consegue fazer uma série de configurações, mudar a cor, adicionar extensão, fazer um monte de coisa. Nós vamos botar a mão na massa e mexer muito nesse arquivo, inclusive, né? Porque ele é mais ou menos o coração aqui da biblioteca, do ponto de vista do como que as coisas funcionam. Esse comando, essa biblioteca, ele tem 4 principais, na verdade, 4 únicos comandos, que é o new, para a gente criar um novo projeto ali dentro da pasta que a gente começou a trabalhar, o build, que cria aquela pastinha site, ou seja, ele transforma um Markdown em HTML, o serve, que é para ligar um servidor local na sua máquina, e isso te deixa visualizar, na hora que você está fazendo, como que a documentação vai ficar. E esse comando aqui que eu achei sensacional, que é o ghdeploy, que faz o deploy daquela página lá no GitHub. Então, você não precisa se preocupar com nada. Assim que sua documentação estiver toda finalizada, você dá um ghdeploy e ele manda isso, ele publica, né? Ele atualiza isso automaticamente para você. Tá um pouco teórico, mas a gente vai colocar aqui a mão na massa. Então, do ponto de vista de arquitetura, casando a arquitetura com os comandos, né? A pastinha do Docs, ela vai ser criada no primeiro momento, na hora que a gente rodar o MKDocs New. Isso a gente vai fazer uma vez só, no início do nosso projeto. O MKDocs Build gera essa pasta Site, que é a conversão do HTML, que é a linguagem que a gente vai usar para o HTML. Falei errado, né? Que é a conversão do Markdown, que é a linguagem que a gente usa, para o HTML, que é o que o GitHub Pages precisa para publicar a nossa documentação, o nosso site estático na internet. E o ghdeploy, que é simplesmente a ação de levar esse conteúdo em HTML para o GitHub. Esse MKDocs, que é a configuração, ele é criado durante o MKDocs New. Ficou meio feioso esse desenho, mas eu acho que dá para entender um pouco da arquitetura que a gente está falando. E aí, de fato, vamos colocar a mão na massa. Por enquanto, alguma dúvida? Não? Beleza. Não. Tá bom. A gente criou, no primeiro encontro sobre esse tema, aqui na transparência, um repositório. Foi o webinar 001. E nesse repositório a gente colocou só esse arquivo Markdown, que é aquela revisão em relação aos comandos, né? A linguagem Markdown. Nós vamos partir deste ponto aqui, então. Eu vou abrir meu terminal. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a revisão de comandos terminal e git, ela vai acontecer. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper na hora que eu estiver falando. Em geral, quando a gente abre o terminal, principalmente nas máquinas da Kang, né, ou nas máquinas do Windows, lá no nosso Git Bash, se a letrinha estiver pequena, vocês falam. Ele abre na raiz ali do nosso... Pode aumentar um pouquinho, Gabriel, tá pequeno. Tá. Eu até hoje não descobri como que eu aumento esse zoom
usando o mouse, mas acho que agora está... Ok. Agora tá bom? Obrigada. Beleza. Eu vou minimizar aqui, ó, e aumentar aqui um pouco também, que eu acho que fica melhor. Então, eu estava falando que, em geral, quando a gente abre o terminal, ele abre na raiz, né? Vocês têm o costume de usar o Internet Explorer para fazer isso, né? Dando aquele Open Terminal aqui, que também é uma boa prática. Mas considerando que eu abri a Bash lá e vou navegar, né? Então, eu vou simplesmente navegar, eu sei aqui aonde que eu estou, eu vou navegar para onde que o meu código está. No meu caso aqui, eu coloquei dentro de uma pastinha testes. Eu vou até mudar ele aqui, ó. Ele está aparecendo no webinar 001, então eu vou navegar para dentro dele. Na verdade, eu vou mover ele, porque eu tenho uma organização aqui que me dá uma série de coisas, né? Uma série de organizações, eu tenho a transparência aqui. Então, eu vou mover esse repositório que está dentro do testes para a transparência. Então, testes, webinar, estou movendo essa pasta para dentro da transparência. Vamos ver se eu não fiz nada errado. Vou mudar aqui para dentro da transparência. Listo, vejo que o webinar 001 está aqui. Então, eu simplesmente entro dentro da nossa pasta e vejo todos os arquivos que estão lá dentro. Então, perfeito. Eu batendo aqui, eu vejo que está tudo certinho. Por via das dúvidas, um git status para ver se eu não coloquei nada demais aqui, não tem nada para comitar. E também um git log para ver se eu estou no mesmo commit aqui do nosso repositório. Testes iniciais, ele foi até inteligente, né? Eu digitei errado o git log e ele falou, estou assumindo que você quis dizer git log e já me deu aqui o comando. Interessante. Então, vamos começar a brincar. Vou limpar aqui o nosso terminal. Diga. Para a gente ficar par e passo com você, o que você recomenda? Eu acho que eu posso seguir tudo, e aí, como vai ficar gravado, para exercitar, eu acho que ficaria melhor fazer num segundo momento, sabe? Então, até porque o que eu vou mostrar aqui não é bicho de 7 cabeças. Então, sugiro a gente seguir direto aqui e depois, com a gravação, se for o caso, a gente volta, vai ficar os slides aí como referência também. O que você acha? Beleza. Beleza. O que está proposto aqui, então, né? A gente fazer a instalação. A primeira coisa é a utilização aqui do nosso ambiente virtual, porque eu poderia simplesmente dar aqui um pip install às bibliotecas que eu vou precisar, mas essa instalação ficaria na instalação geral do Python que eu tenho aqui. E como a gente quer trabalhar com um ambiente específico para esse projeto, o ideal é a gente criar um ambiente virtual aqui para esse projeto. Então, na minha máquina é Python 3, no Windows, provavelmente não, né? É só Python, -m, venv. Então, ele vai criar aqui para mim uma pastinha venv. Se eu der um listar aqui, eu vejo que essa pastinha foi criada. E aí eu tenho que ativar esse ambiente antes de fazer a instalação de qualquer coisa, porque se eu não ativo, ele continua instalando no meu Python da máquina como um todo, né? Para ativar, source, venv, bin activate. No caso do Windows, é source, venv e scripts activate. É um pouquinho diferente. Enquanto esse ambiente está ativado, aparece aqui para mim, né? Que o venv, para desativar ele, deactivate, volto sem ter nada ativado do ponto de vista de ambiente, e dou aqui de novo, source, venv, bin, activate. Um detalhe interessante, até do ponto de vista de revisão, eu criei um alias aqui para mim, e toda vez que a gente vai fazendo comandos repetidos,
é bom a gente pensar nessa ideia de criar alias. Eu vou deletar aqui, ó, a minha pastinha, só para mostrar para vocês. rm-rfvenv. Então, deletei, né? Excluí tudo isso que eu tinha criado até então, mas eu criei dois alias aqui que agilizam esse processo para mim, pelo menos. Um é o venv. Então, na hora que eu dou o venv, ele automaticamente entende esse comando aqui, python-m venv, e aí ele cria para mim o ambiente. Se eu der o listar aqui, eu consigo ver que ele criou. E o activate, ele faz o source venv bin activate. Se não me engano, naquela documentação, né, que está lá no handbook, eu coloco algumas referências para fazer isso no Linux, que é um pouquinho diferente, no Windows, desculpe, é um pouquinho diferente, mas não tão diferente do Windows. Então, eu tenho esses dois alias aqui para simplificar o meu processo. Achei interessante mostrar, porque isso, à medida que você faz muito, né, chega uma hora que fica chato. Beleza, e aí a gente vai instalar o nosso pacote aqui, que é o mkdocs. Eu poderia simplesmente fazer um pip install mkdocs, e ele faria para mim a instalação aqui normal. Dando um pip list para ver o que está instalado aqui só no meu ambiente, eu tenho só esses dois pacotes. Eu não quero dar o pip install aqui direto, porque quando outra pessoa for usar esse projeto, né, quando ela clonar isso lá no GitHub, eu queria mostrar para ela os pacotes que tem instalados ali. E para isso a gente cria, então, um arquivo que chama requirements.txt. Ali eu vou listar todos os pacotes Python que a gente usou durante aquele trabalho. Então, estou vendo que eu só tenho duas coisas aqui no meu repositório, que é o Markdown cheat sheet, MD e o venv. Eu vou criar, então, esse novo arquivo, que é o tot, usando o comando aqui do terminal, né? requirements.txt. Arquivo criado. Vou, então, abrir o meu Sublime para começar a brincar com isso, né? E aqui o meu projetinho vai tomando uma forma. Eu poderia simplesmente colocar o mkdocs aqui e fazer a instalação. Semana passada eu mostrei para vocês, né, esse terminalzinho que eu tenho aqui, usando terminus. É uma opção interessante, né? Tudo que eu rodaria aqui, eu consigo rodar aqui também, só que aqui eu tenho um ambiente mais integrado, né? Do lado esquerdo, os meus arquivos, aqui no meio, o arquivo em si, o conteúdo dele, e aqui embaixo os comandos que eu vou rodar. Eu posso dar aqui o pip install -r requirements.txt, ele vai rodar, mas eu acho, como boa prática, discutia isso muito com o Francisco, a gente colocar a versão da biblioteca que nós estamos instalando, porque isso no futuro, à medida que você vai instalando biblioteca, se você não coloca a versão, ela sempre coloca a mais nova, e isso pode dar algum conflito com algumas bibliotecas. Não vou entrar muito nesse detalhe, né? Mas só para falar que é uma boa prática a gente informar a versão da biblioteca que a gente está instalando, e para fazer isso, basta procurar a biblioteca aqui no PyPy, que é o lugar na internet onde que as bibliotecas Python ficam instaladas. Então, eu vou procurar PyPy mkdocs. Ele fala, né, que essa biblioteca está na versão 1.4.1. Vou copiar aqui a versão e só colocar um igual aqui na frente. Pronto, tudo certinho para fazer a instalação do meu primeiro pacote. Nós vamos fazer diversas instalações aqui até o final do encontro. Só para mostrar que eu não tenho praticamente nada instalado no meu ambiente agora. Eu tenho que ativar ele aqui também, né? Então, já estou usando aqui o meu alias, já que vocês já entenderam o que é o Activate. Eu só tenho esses dois pacotes instalados, e agora sim eu vou fazer o meu pip install em vez de mkdocs. Eu vou chamar o meu arquivo, -r requirements.txt,
e aí ele sempre vai fazer a instalação de tudo que tiver listado aqui no meu arquivo. Na hora que eu acabar, fizer o push lá para o GitHub, se qualquer um de vocês buscar esse projeto, vocês vão precisar de rodar um comando só para instalar todas as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui até o final do dia. Piplist, eu já vou ver que ele instalou uma série de coisas. Por que ele não instalou só o MKDocs? Geralmente, quando a gente instala uma biblioteca, essa biblioteca exige, né, ela tem como pré-requisito a instalação de outras. E aí ela já faz essa instalação, ou essas instalações, como padrão para mim, para facilitar a minha vida também. Então, acho que está na hora de comitar, né? A gente tem incluído uma série de coisas aqui, inclusive eu acho que é tema aqui do nosso slide. Está na hora de comitar. Se eu der um git status, ele vai me falar que eu tenho o requirement.txt e o venv. O venv não é uma coisa que a gente inclui no nosso, como uma pasta mapeada pelo Git. Por quê? Todo mundo que usar ou que clonar esse projeto na sua máquina vai ter que ter esse trabalho de criar o ambiente dele, ativar e fazer as instalações. Não é uma coisa que a gente, em geral, coloca no Git. Cada um cria no seu, até porque se quiser usar o seu ambiente local, se você quiser usar outro tipo de biblioteca para fazer a gestão das bibliotecas instaladas num projeto, então, como é muito pessoal, a gente tira isso do Git, e para tirar qualquer coisa do Git, a gente precisa de um arquivo .gitignore, né? Então, vamos criar esse arquivo aqui, touch.gitignore. Eu tenho esse arquivo aqui. Se eu der um git status, ele vai simplesmente me informar que eu tenho mais um arquivo a comitar, né? Ou seja, o venv permanece aqui. Isso porque a gente tem que fazer essa configuração aqui no gitignore. Se eu incluo, né, esse arquivo aqui e dou de novo um git status, eu já não tenho mais o venv. O Git já não me pede mais para adicionar nada em relação a isso, porque eu excluí ele aqui no gitignore. Eu queria só mostrar uma opção bem interessante aqui de criação de arquivo gitignore, que é esse site gitignore.io, que ele cria uma estrutura toda aqui para você, de acordo com o tipo da linguagem que você utiliza, né? Então, eu estou fazendo aqui um projeto em Python, ele vai criar um gitignore específico para projetos em Python, né? Então, ele já coloca um monte de coisa aqui que pode ser que eu utilize no futuro. Vou usar isso como referência, né? Ctrl+A, Ctrl+C. Estou só deixando o meu gitignore mais rico. E se eu der um Ctrl+F aqui e procurar por venv, ó, ele já me dá várias opções aqui para venv. Por quê? Cada pessoa pode criar o ambiente dela de um jeito. E os padrões, em geral, .env, .venv, env, venv, env maiúsculo e por aí vai. Então, ele vai abarcar uma série de situações e, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas usam vão estar descritas aqui nesse arquivo. Só explicando como que a gente deixa o conteúdo desse arquivo mais rico. Volta para o nosso terminal. Git status. Git add. Adicionei tudo. Git commit, -m. Instala mkdocs. Status. Nada para comentar. Tudo belezinha até aqui? Se tiver alguma dúvida, só acionar. Então, a gente fez aqui a instalação da nossa biblioteca. O próximo passo é, de fato, rodar, né, o primeiro comando, que é o mkdocs new, para ver a coisa acontecer. Vamos lá? mkdocs new. Vou colocar aqui o pontinho para dizer que eu quero que ele crie na minha raiz. E aí vai acontecer, né? Já aconteceu o que eu
tinha previsto para vocês, que é a criação da pastinha Docs, com alguns documentos, né? Ele já me dá aqui um arquivo de exemplo, e o meu arquivo de configuração, que é um mkdocs.yml. Eu já tenho aqui um esqueleto de documentação pronto com esses comandos. Se eu rodar o segundo comando, que é o mkdocs serve, eu já consigo ver o meu site funcionando. E aí ele fala o seguinte, olha, já está rodando, abre seu browser e digita esse endereço aqui, que você já vai ver a coisa funcionando, que é o famoso localhost. Vou colocar aqui no browser, ó, eu já tenho a minha documentação funcionando, não preciso de me preocupar com estrutura, passo a me preocupar só com o texto em si, né, o conteúdo do que eu vou fazer. Vamos começar a brincar um pouquinho com esse padrãozinho aqui, antes de falar de configuração. Gabriel. Fala comigo. Só um minutinho. Antes de você fazer o primeiro comando, mkdocs new, você tem que necessariamente ter que commitar o requirements? Ou uma vez você tendo dado pip install mkdocs, ele já tem que funcionar? Ele já tem que funcionar. Eu só comitei para organizar mesmo o projeto. Mas se eu não tivesse comitado, ele funcionaria tranquilamente. Na hora que eu dei o pip list, vou aumentar aqui, ó. Na hora que eu rodei o pip list, depois que eu instalei, né? O fato dele me dar essa lista e mostrar que o mkdocs estava funcionando já era suficiente para falar comigo que eu poderia rodar qualquer comando dessa biblioteca que a gente tinha acabado de instalar. Beleza? O meu não funcionou, não. É mkdocs new. New, aí você tem que dar o pontinho. Tem como você mostrar aí no seu terminal, Que você quer rapidinho? essa pasta na raiz. Quer? Você quer mostrar o seu? Espaço, pontinho? mkdocs new, espaço, pontinho? Isso. Ah, tá bom. Obrigado. Tinha faltado o pontinho aqui. É o Deu pontinho. certo. Essa intervenção foi interessante para a gente ver uma coisa muito legal, que a gente usa pouco e que, se a gente se habituar a usar, para qualquer biblioteca, ajuda demais a entender como que um comando funciona. É óbvio que eu não vou decorar os comandos de uma biblioteca, a não ser que eu use essa biblioteca no meu dia a dia, assim, constantemente. Como que a gente faria, então, para descobrir o que são os comandos e o que ele faz e como que eu tenho que usar? Se eu rodo aqui um mkdocs, esperando errar toda hora, tracinho help, e esse tracinho help funciona para praticamente todas as bibliotecas, que é um padrão de construção, ele me dá informações sobre aquela biblioteca. Então, ele está falando aqui comigo, ó, mkdocs help. Como que eu uso o mkdocs, a minha opção, o meu comando e algum argumento? Quais são as minhas opções? São essas que ele lista aqui. E quais são os meus comandos? Aqueles 4 que eu mostrei para vocês. Build, ghdeploy, o new e o server. Rodei o mkdocs new e não funcionou. Uai, o que será que está acontecendo? Vamos tentar ler a documentação. mkdocs new help, do mesmo jeito. Então, eu vou andando dentro dessa minha documentação. E aí, eu vejo uma coisa interessante aqui no meu new. Ele fala, ó, mkdocs new, as opções, eu vejo que eu não quero usar nenhuma dessas opções, e o projeto Project Directory. Ou seja, eu tenho que passar para ele, obrigatoriamente, quando ele está informando isso aqui para mim, aonde que eu quero criar o meu novo projeto.
O pontinho é a convenção, né, do terminal para falar que eu quero que ele seja criado na raiz da onde eu estou executando o sistema. E aí, quem já está habituado com essa linguagem, na hora que bater o olho aqui, nessa linha de documentação, vai entender o que estaria faltando. Ajudou um pouquinho? No meu caso, tinha faltado o Project Directory, né? Informar onde que eu queria que ele tivesse criado mkdocs YML. Exatamente, porque se você não passar, ele vai dar um erro. Vamos até uma curiosidade. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o nível de detalhe que você tem que colocar para ele jogar nesse diretório aí, correto? Você põe só o nome da pasta? Só o nome da pasta. Tá, vamos tentar fazer alguns testes aqui, porque eu achei interessante as perguntas. Então, vamos simular, por exemplo, o erro do André, mkdocs new, sem passar nada. Ele dá essa mensagem, né? Estou esquecendo de um argumento do Project Directory. Então, assim, ele está tentando me ajudar e falando, cara, você esqueceu de falar aonde que você quer que cria isso. Vamos colocar, por exemplo, aqui um diretório que não existe, né? Um teste, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Ele cria para mim aqui, ó, um diretório teste. Tá vendo? Então, além de criar, ele colocou a pastinha docs dentro do teste. Né? Vamos criar, em vez de ter o teste, vamos criar aqui uma nova pasta, ó. Teste 2. Não vai ter nada dentro dela, né? E aí a gente tenta rodar um mkdocs 2, teste 2. Ele entendeu que a pasta já existia e botou a pastinha docs lá dentro. Não sei se isso responde a sua pergunta, Flávia. Responde. Eu queria saber se precisava só de um caminho extremamente extenso, né? Que às vezes a gente coloca, ou se o nome da pasta principal ele bastava no diretório. A pergunta do caminho extenso é legal, porque quando você executa, em geral, o comando, ele entende que você está naquele caminho da onde o comando está sendo executado, né? Então, o que ele está fazendo para você ali por exemplo, quando eu dei o teste e a pasta não existia, ele está conferindo se existe aquela pasta. Se não existe, ele ele faz isso para você, né? A criação do diretório. E aí, ó, todo esse caminho para chegar, ele provavelmente está dando aqui alguma coisa parecida com isso, antes de rodar o comando em si e criar a pastinha docs. Faz sentido? Sim. Legal. Esse comando que eu digitei aqui não existe, viu, gente? Eu só coloquei para exemplificar, tentar exemplificar o raciocínio aqui. Olha que legal, a gente fez uma série de testes. Se eu dou um git status, e aí, André, por isso que é legal a gente ir comitando o projeto à medida que eu vou fazendo as coisas, para a coisa ficar organizada. Fiz uma série de testes. Não quero voltar no meu estado anterior, eu posso apagar isso tudo para não deixar o meu projeto sujo. E aqui eu vejo que eu tenho várias coisas que eu não vou precisar, que é o teste e o teste 2. Então, eu vou simplesmente apagar eles aqui. Se eu dou outro git status, eu vejo que eu só tenho essa primeira versão aqui da minha documentação. Eu vou até, então, já adicionar e comitar, falando, ó, criação inicial documentação. Sentido? Git status. Beleza. Tudo certinho do ponto de vista das instalações que a gente precisaria para fazer essa documentação funcionar. Antes de instalar algumas outras coisas, eu queria brincar um pouquinho, né? A gente criou esse arquivo aqui, que é uma referência do mkdocs, do Markdown, desculpa. Eu vou copiar esse conteúdo todo aqui, ó, e colocar aqui no nosso index.md, ligar o nosso servidor, mkdocs.
voltar aqui, então. E aí eu consigo vendo que o servidor ligado, eu já tenho uma demonstração de como que as coisas vão ficando. E da sintaxe HTML, Markdown que está funcionando ou não. Eu citei no primeiro encontro que, dependendo da onde que aquela linguagem está sendo carregada, ela não vai trazer algumas coisas, né? Então, por exemplo, o MKDocs, ele não lê por default aquela task list, né? Se você olhar as task lists do GitHub, eu queria mostrar uma aqui no eixo, mas não vou perder tempo com isso, não. Ela fica bonitinha, né? Então, a gente precisaria de instalar uma extensão para que o GitHub faça essa leitura. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. As caixinhas de checkbox, né? Para marcar se já foi checkbox. feito ou não. Ela está aqui com a carinha do Markdown. Ela não conseguiu converter isso para aquela carinha bonita. Os emojis que a gente tinha construído também não estão funcionando. A sintaxe do taxado e do realçado e por aí vai. Então, nós vamos acrescentar bibliotecas aqui para que isso funcione. Uma outra coisa que não está funcionando é a nossa figura aqui. Por que será? Engraçado, a figura não está funcionando, mas não vamos preocupar com isso agora não, porque se a gente for debugar tudo que não estiver funcionando, a gente não chega lá no final. Queria mostrar aqui para vocês uma coisa. Servidor funcionando, se eu crio um novo arquivo aqui, vou chamar ele de ata de reunião, .markdown, e começar a alimentar ele, né? Ata de reunião, colocando algum texto, para exemplo, e voltar aqui no nosso site, ó, ele vai construindo de acordo com a estrutura que esse template aqui tem. Então, eu já vou... Aquela ideia, né, de ir construindo e visualizando como que a coisa vai ficar. Uma coisa legal, que se eu criar uma pasta, é uma coisa que eu fiz lá na documentação da Stefanini, né? Histórias de usuário. Então, eu criei uma pasta dentro de Docs e aqui dentro eu vou criar um novo arquivo. História 1. Este arquivo servirá para blá, blá, blá. A partir do momento que eu faço isso, ele deveria, não sei porque que ele não veio, mas ele deveria entender isso aqui como uma pastinha também. Ele vai criando aqui é porque esse arquivo não foi criado dentro da pasta, tá vendo? A pasta continua vazia. Vamos usar os comandos do terminal para mover isso ali para dentro. Então, vou mover docs, história de usuário, para dentro de docs, história de usuário. Aliás, história de usuário, ele está docs. É porque eu não salvei. Não precisa nem de mover. Gabriel. Fala. Em qual momento que ele tem que informar o endereço para ver o preview no browser? Em qual momento? Como assim? Depois de qual comando que ele te informou, o endereço para você abrir na sua máquina. Ah, tá. O que o MKDocs ia fazer? Beleza. Assim que você dá um MKDocs new, pontinho, a pasta que você quiser, ele vai criar estrutura. A partir desse momento, você já pode ligar o servidor. Então, quando você dá o MKDocs serve, ele já te informa, tá vendo? Você pode conectar no seu localhost. MKDocs serve, tá? Serve, exato. Então, assim, deu o MKDocs new,
ele já tem a estrutura que ele precisa para mostrar isso para você no seu browser. E aí ele te dá essa dica, né? Que ele vai conectar no localhost porta 8000. As bibliotecas que fazem esse tipo de serviço, elas geralmente, para quem trabalha em geral com isso, está muito habituado em ligar aqui o localhost, né? Que é esse 127.0.0.1. A diferença entre uma e outra geralmente é a porta. Então, o MKDocs usa a porta 8000, o Rails, que é aquele framework que a gente usa, André, para fazer o Analytics, ele usa a porta 3000, e aí cada uma cria na porta que quiser. O LiveMark, se não me engano, é na 7000 e por aí vai. Beleza? Respondi? Beleza. Como é que sai desse trem agora? Ctrl C. Ctrl C, ele sai, aí você pode voltar e sair a hora que você quiser. Deu certo aí? Obrigado. Beleza. Por que deu esse erro, né? E geralmente eu gosto quando dá o erro, porque aí a gente não fica, a gente tenta achar, né? E à medida que a gente tenta achar o que está acontecendo ali, a gente acaba aprendendo sobre a biblioteca que a gente está trabalhando. O fato de ter a pastinha aqui não significa que ele vai colocar alguma coisa aqui na navegação. Eu tenho que ter um arquivo lá dentro. Estou supondo, tá, gente? Como eu não tinha salvo o nosso arquivo, eu vou salvar ele aqui, história1.md, e vou ver o que vai acontecer. Então, se eu tiver certo, eu estou com um arquivo aqui dentro, tudo certinho. Será que ele vai aparecer? Legal. Já apareceu e já colocou história 1 aqui para mim. Então, assim, vamos colocar outro arquivo, salvar ele primeiro, né? História 2. E vou, desse jeito, construindo aqui a minha documentação. O bom é que ele já vai atualizando automático para mim, se o servidor estiver ligado, né? E aí a gente tem essa construção da navegação aqui em cima. Aqueles arquivos que eu vou construindo, à medida que eu vou colocando headers nele, ele vai construindo essa navegação do arquivo aqui do lado para mim, e ele constrói esses itens com subitens, né, também de maneira automática. Aí tem algumas observações que eu posso fazer aqui, lógico que eu não vou lembrar de todas, né, porque a documentação ela não é extensa, mas ela é um pouquinho grande, que fala que ele vai mostrar aqui por ordem alfabética, tanto as pastas como os arquivos dentro das pastas, e se você quiser mudar essa ordem, você tem que usar uma tag dentro do arquivo de configuração que chama nav. Não vou entrar nesse assunto aqui agora, porque, lógico, né, toda vez que a gente for criar uma documentação, a gente vai precisar de uma coisinha específica, e aí a gente vai ter que, invariavelmente, entrar na documentação. Uma coisa legal, né, que eu estou no nosso site aqui, eu estou na nossa documentação, mas ele fala, a documentação foi construída com o MKDocs, se eu clico aqui e abro em outra aba, a documentação está toda aqui. Então, essa questão da navegação mesmo, né, eu nunca procurei isso, né? Estou tentando procurar aqui agora. Ele vai me dar algumas opções. Eu vou clicar aqui na nave e ele me dá uma série de opções aqui para eu fazer essa configuração. Então, assim, estou só querendo mostrar que tudo que você quiser criar está na documentação. Recorrer a ela é sempre uma boa estratégia. Eu faria a mesma coisa aqui no caso se eu não estivesse entendendo como que isso aqui funcionaria, né? Estaria algum lugar aqui relacionado, muito provavelmente, com a criação inicial, né? Para a configuração inicial. Beleza. Então, assim, já mostrei aqui para vocês essas opções de criar essa estrutura. Esse template, ele tem coisas legais, como esse
Next, Preview. Então, se eu for clicando aqui, ó, ele vai navegando aqui para mim. Isso é legal quando eu quero criar uma documentação que tem uma sequência lógica, né? Isso é bem legal de utilizar também. O MKDocs ele tem 2 temas como default, que é esse tema que a gente está aberto aqui para todo mundo ver, mas ele também tem um tema, acabou que eu pulei aqui algumas coisas, eu vou voltar nesses 2 slides, que é um tema que chama Read the Docs. E aí vamos, só para vocês entenderem como que é fácil qualquer tipo de configuração personalizada, eu simplesmente adiciono uma tag de tema. Na verdade, eu estou escrevendo a sintaxe errada. Eu adiciono essa propriedade tema aqui. A gente já está bem acostumado a mexer com arquivo YML ou YAML, até por causa dos datasets. É muito parecido, né? Então, eu adiciono uma propriedade aqui para falar que o nome do tema que eu quero usar é o Read the Docs. Repare que eu nem estou desligando e ligando o servidor, porque essas atualizações já vão acontecer de maneira automática. E aí eu já tenho um novo padrão visual aqui da minha documentação, que é um padrão muito utilizado, inclusive, vocês vão... O André... Do Secan. Do Secan, exatamente. Secan Documentation é exatamente o padrão que o Secan usa para fazer a documentação do nosso famoso Secan, né, do Portal de Dados Abertos. Então, assim, tudo que você conseguir visualizar aqui do ponto de vista de estrutura é possível replicar nessa documentação que a gente vai construir. E aí, nesse mundo, nada se cria, né? Tudo se copia. A gente pode vir aqui, ver como que as coisas funcionam e tentar adaptar para o que a gente precisa. Inclusive, tem uma coisa bem interessante aqui na documentação do Secan, que é a possibilidade de me mandar diretamente lá no GitHub para fazer mudanças, né? Então, se eu clico com o botão direito aqui, ele me manda para o GitHub do Secan, para um overview, para uma página que eu configurei. Isso é muito interessante, na minha opinião. Não sei fazer, mas, igual eu falei, a gente pode recorrer à documentação para entender como isso aqui foi feito. Beleza? O Read the Docs é um tema muito utilizado para documentar bibliotecas em Python. E aí ele é default no MKDocs. Belezinha? Já que a gente começou a falar aqui do ponto de vista de formatação, né, e de como que a gente vai melhorando a documentação que está criada, tem uma outra mudança aqui que é legal, né, que é o título da nossa documentação, né? À medida que eu mudo isso aqui, ó, webinar hub.innovate, gov, né? Govation. Automaticamente, ó, ele já mudou aqui para mim também. Então, se eu vier na raiz da nossa documentação, ele já vai mudar tanto aqui na aba quanto no nome da nossa aplicação, tá? Essa é uma primeira formatação interessante. E agora vamos instalar algumas extensões para fazer esses sabores do Markdown funcionar aqui também na nossa página. Para fazer isso, a gente precisa de uma biblioteca que chama Markdown Extensions. E aí a gente vai precisar de fazer essas configurações aqui no nosso arquivo YML da raiz. Para instalar essas extensões, eu vou usar o mesmo jeito que eu utilizei, que é procurar a versão dela no PyPy. Então, ele vai me falar que ele está na versão 9.6, só vou copiar. Deixa eu desligar aqui, Ctrl+C. Vou desligar o nosso servidor. Eu tenho alguns documentos a mais ali para comitar, mas antes de comitar isso, vamos instalar essa biblioteca. Pip install -r requirement.txt.
E aí ele confere tudo que eu estou pedindo no Requirements e já fez a instalação do que eu pedi por último. Piplist, só para conferir. Ele aqui. E aí eu vou começar a acrescentar, né? Não basta só instalar, eu tenho que falar para o meu MKDocs que eu quero usar aquelas extensões. Como que eu faço isso? Eu já deixei aqui copiado para a gente não perder muito tempo. Então, vamos fazer ali o task list funcionar? Eu venho aqui do mesmo jeito, é uma propriedade a mais, né? E aí eu ligo o servidor, vamos ver o que vai acontecer. Isso é bem interessante, esse erro aqui, porque ele vem acontecendo comigo, e ainda bem que eu fiz antes para a gente não perder tempo nisso. Alguma coisa acontece, não sei o quê, que num primeiro momento ele não consegue reconhecer as bibliotecas que a gente instala. Por uma sorte, eu desativei o meu ambiente e ativei novamente e funcionou. Vamos ver se vai funcionar agora de novo. Deve ser algum problema ali de atualização da biblioteca no ambiente que eu estou, assim, não sei falar ao certo. Consegui achar aqui como o workaround, né? O que a gente pode fazer para que isso funcione. Mas o fato é, a hora que eu acessar a minha documentação e vir no meu checklist, ó, ele já está funcionando. Inclusive, vamos mudar ele aqui, ó. Tirando, por exemplo, acho que desse jeito aqui ele não funciona, né? Ó, ele perde a sintaxe. Então, eu preciso, de fato, das minhas bolinhas. Funcionando, vamos ativar as outras coisas, né? O taxado, o realçado e os emojis são simplesmente instalações que eu preciso fazer aqui no meu arquivo. Então, essa sintaxe vai ativar os meus emojis, isso aqui vai ativar o realçado, o taxado, e o superfence, que é uma coisa que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, os emojis já estão funcionando, realçado, taxado e por aí vai. Ah, Gabriel, mas onde que eu acho isso? Tudo na documentação. Se você vier aqui aonde eu indiquei, em algum lugar aqui, ele vai te explicar como usar essa documentação e como acrescentar isso do jeito que eu já tinha pesquisado aqui. A questão dos superfences eu achei legal, porque tem uma biblioteca que chama Mermaid, que a gente utiliza para criação de fluxograma. Isso é uma coisa bem legal para a gente fazer, porque é uma sintaxe, né? A gente escreve e ele renderiza aqui fluxogramas para a gente. E essa sintaxe é bem facinha de utilizar, na verdade. E tem alguns lugares que a gente já viu isso funcionando, né? O próprio Francisco já usou isso em algumas apresentações que ele fez, e a Frictionless usa isso também na documentação dela, para renderizar algumas coisas. Então, isso aqui, ó, da Frictionless é usado, esses desenhos, né, esses esquemas são usados utilizando o Mermaid. E o MKDocs, ele, de uma maneira muito simples, ele dá isso para a gente também, bastando acrescentar essas linhas de configuração aqui no nosso arquivo. Então, vamos ver isso funcionar. Só identar ele da maneira correta, para ele não me dar nenhum problema. Provavelmente eu vou ter algum problema de indentação aqui. Ó, como dito. Para a gente não ficar procurando esse problema de indentação, eu vou pegar uma parte da documentação que eu fiz aqui da Stefanini, só porque já está identado certinho. Vou pegar isso tudo aqui, que está praticamente igual.
E aí, copia e cola aqui, para a gente não perder tempo nesse copia e cola. Vamos ver se vai funcionar. Beleza. Ele é muito sensível para indentação, né? A mesma coisa acontece desse tipo de arquivo, por exemplo, lá nos nossos datasets, né? Se você coloca uma indentação correta, ele não roda o Frictionless Validate, por exemplo. Então, por isso é importante prestar atenção nisso. Então, se eu venho aqui no meu site, nada mudou, porque eu não coloquei nada aqui de fluxo, mas a gente pode, por exemplo, vou fechar algumas coisas aqui para não gerar confusão. A gente pode colocar aqui na minha história de usuário, por exemplo, porque eu vou precisar, né, de definir um fluxo específico. Eu chamo um bloquinho de código, falo que eu vou usar o Mermaid nele, e aí vou copiar aqui para a gente ganhar tempo, né, esse gráfico, e ver qual que vai ser o resultado disso na minha aplicação, na minha documentação. Estou criando aqui a minha história. Ó, ele já coloca aqui para mim, e eu posso ir construindo devagarinho, né? De D vai para E, e ele, né, vai atualizando automático. Não é só gráfico de fluxo que ele consegue fazer, ele tem uma série de opções, né? Inclusive um que é bem legal do ponto de vista de gestão de projeto, que é o gráfico de Gantt. Então, eu vou copiar também, né? Mas considerando que a gente construiria o nosso Mermaid. E aí eu posso deixar essa coisa, usar um Markdown aqui para separar, né? Colocando, por exemplo, um header 2, fluxograma da minha história. Vou dividir aqui também Gantt da minha história. E ele vai construindo aqui para mim automaticamente. Vamos voltar. Não, vamos deixar esse tempo. Porque eu fiz essa instalação do Mermaid aqui. Então, fica bem tranquilo da gente utilizar. Alguma dúvida, gente? Volta na lista do requirements aí, por favor. Requirements, estamos nela. Esse PyDown Extensions instala aquela lista de várias coisas? Uhum. Beleza. Ele instala tudo que você precisa porque são várias extensões, né? Então, se você vier aqui no nosso arquivo de configuração, ele faz isso tudo aqui funcionar. É como se fosse uma biblioteca com várias bibliotecas dentro dela. Tem dois movimentos, né? Uma coisa é colocar no requirements para instalar essa lista de coisas, né? Que são requeridas. Isso. E outra é fazer constar nesse documento mkdocs YML que ele precisa usar, né? Dessas coisas que são instaladas. Exatamente. E aí, mais uma vez, a importância da documentação. Então, como que eu vou descobrir o que é possível de ser instalado ou não? Olhando a documentação do PyExtension. Documentation. Vamos abrir ela aqui no GitHub. Então, aqui ele te dá tudo que você poderia colocar do ponto de vista de extensão. Tem uma que eu estou doido para testar, que é notas de rodapé. Então, quando a gente está criando aqui a nossa documentação, né, eventualmente eu precisaria fazer aqui, por exemplo, uma nota de rodapé. Fica para baixo. E aqui embaixo a gente colocaria, por exemplo, uma informação sobre aquele que eu estou falando, né? Teste.
Isso hoje não funciona, porque eu não tenho essa extensão instalada aqui. Eu deveria olhar aqui na documentação para ver essa extensão. Beleza? Aqui, ó, extensions. Ele me fala um monte de coisa, inclusive deve ter aqui, footnotes. Aqui, tem que procurar. Ele dá aqui, por exemplo, uma outra coisa que eu estou doido para fazer, inclusive eu estou pensando em usar isso, Flávia, na questão do guia de transparência ativa, né, para a gente ter versões desse documento. Ele consegue colocar aqui um versionamento para a gente também, levar para o GitHub. Tem muita coisa interessante para ser acrescentada nessas documentações que a gente vai fazer. Biblioteca para instalação aqui de cálculos matemáticos, não é muito o nosso caso, mas, por exemplo, para cálculo matemático de documentação do portal da transparência, né, daquelas colunas que hoje é uma coluna só, enfim, estou viajando aqui, tentando pensar em algumas opções para a gente ter essa visualização de uma maneira interessante lá na documentação que a gente está criando. É uma infinidade de coisas que podem ser feitas, tendo a ideia, a gente só tem que buscar como instalar a biblioteca que vai trazer essa ideia para funcionar. Eu acho que não precisa nem viajar muito, não. Um caso de uso que veio fresco aqui na minha cabeça, Gabriel, por exemplo, versionar a apresentação. Então, a gente teve 2 momentos com os controladores no passe. E aí vem edições, revisões, e aí aplicações práticas, possibilidades de aplicação prática de algumas dessas extensões, né? A gente fez fluxograma, fez desenho, fez qualquer coisa, e tá que tem o PowerPoint que você mesmo está usando para o webinar, né? Que está na pasta da ETA, que é um PowerPoint da Google, que a gente pode compartilhar edições. Mas, assim, ter a possibilidade de sintetizar tudo isso, né, com a versão controlada numa URL, que é o MKDocs, é um potencial muito bom, né? Sim. Então, assim, várias coisas que a gente faz, dá para fazer e deixar aberto, né, para edição, e isso ser melhor controlado. E aí, o bom é que você está conseguindo sintetizar isso numa oficina, porque o custo pode ser muito alto, né? De todo mundo está na mesma página para conseguir fazer as edições. E é bom poder enxergar isso, assim. Com a Stefanini, você acabou de dar um exemplo prático, né? A gente viu eles fazendo coisas no PowerPoint. E aí fica e-mail para lá, e-mail para cá, coloca na planilha do Excel e vai ficando caótico isso, né? Fica muito caótico. E à medida que a coisa cresce, fazer essa gestão de arquivo, de documento em e-mail, para quem já... né, o André deu ótimos exemplos aí da Stefanini, que o projeto está pequeno ainda, né? Imagina quando a gente chegar no final das 6 sprints. Quem já especificou um termo de referência, por exemplo, ficar recebendo aquele monte de e-mail com versões de um arquivo de mais de 100 páginas, né? É muito difícil gerenciar esse tipo de coisa. E com essas ferramentas que a gente está mostrando aqui, isso fica bem mais fácil. Então, a ideia realmente é não perder tanto tempo na gestão de como que a coisa é feita, e sim no conteúdo. Essa questão do versionamento é uma coisa que eu quero, que é essa biblioteca que eu mostrei, né? Eu quero testar o mais rápido possível, porque aí a gente, de imediato, consegue usar na documentação da Stefanini, no guia de transparência ativo, em todas essas documentações que as meninas criam para o portal da transparência, né? Que tem uma série... é natural, né? Tudo que a gente vai criando, vai melhorando ao longo do tempo, e colocar uma versão nisso é importante. Gabriel, e essa série histórica, né? Esse controle de versionamento seria fundamental para nós. Eu queria te perguntar,
Se a gente transferisse, né, que é a sua sugestão, guia de transparência ativa da forma que está para o MKDocs, será que a gente conseguiria, porque eu estou pensando em minimizar o esforço de determinadas coisas posteriormente, porque aquele botão de editar no GitHub, ele resolveria muito o nosso problema, principalmente das questões de inserção, né? De todo mundo. Assim, porque como todos já sabem, minimamente, mexer no Git, eles conseguiriam editar por lá e fazer alterações. Estilo Joomla, né? O Joomla é um negócio facinho, as meninas vão lá, também conseguem colocar as notícias ali, o básico, fazer essas alterações, não precisa entrar lá no sistema da Prudential para subir uma consulta, esse tipo de coisa. Se a gente tivesse o botão direto para o Git, as edições seriam pelo Git, não precisaria de fazer tudo aqui dessa forma toda vez, né? Acho que é algo a se pensar, assim, principalmente para o ano que vem, porque como a gente vai ter que editar, de fato, o guia, tudo bem, vamos colocar ele aqui utilizando dessa forma. Mas, principalmente, a gente, se tiver como depois a gente descobrir, eu vou pesquisar também, como incluir aquele botão ali, sabe? De vincular ele no Git. Não precisa nem pesquisar, eu já te dou a resposta, porque é possível sim. Você está falando desse botãozinho aqui, né? Sim. É possível sim. Eu não trouxe para essa oficina, porque eu achei que ia ficar grande, mas eu vou te mostrar de fato já funcionando, inclusive, tá? Aqui, esse é o projeto da Stefanini, e ele é exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês, não foge nada, tirando uma coisinha ou outra que eu já acrescentei, né? Que eu não vou mostrar aqui só para não confundir muitas coisas, mas o GitHub ele tem uma coisa que chama workflow. Workflow não, chama GitHub Action. E ele faz uma série de ação de acordo com o que você está pedindo para ele. E o que eu estou pedindo para ele aqui em específico? Toda vez que eu tiver uma modificação nas pastinhas doc, ou seja, eu estou acrescentando, eu estou atualizando tudo que eu estou construindo do ponto de vista de Markdown, ou até mesmo na configuração do meu arquivo, eu vou ativar um comando para atualizar a minha página. Lembra do MKDocs GHPages, que faz a publicação? Eu não mostrei ainda, né? Eu só falei, mas ele vai fazer isso para a gente. Então, assim, esse projeto da Stefanini, se eu entrar aqui no Docs e editar qualquer coisa nas histórias de usuário, eu até deixei aqui o projetinho pronto, ele vai startar essa atualização automática para a gente e vai julgar isso nesse documento, no guia de transparência ativa. Então, com um arquivo, a gente consegue fazer essa configuração que você citou. Inclusive, André e eu já usamos bastante isso em outros templates, né? O André construiu um negócio bem legal, que é um manual de abertura de dados. Esse manual, ele também é uma biblioteca Python para documentação, que chama LiveMark, que é da suíte da Frictionless. E aí, aqui nesse projeto também, a gente tem publicações automáticas. Então, o André entrou, atualizou alguma coisa, esse site aqui, que é o que a gente usa de referência para documentação quando a gente vai fazer, né, mão na massa com a galera que vai abrir os dados, já atualiza automático. Então, a gente já está habituado com isso, sim. Beleza? Por isso que eu estou pensando, né, nessas coisas da gente automatizar usando o MKDocs. O LiveMark é muito bom também, tá? É uma ótima opção para documentação. Eu gostei mais do MKDocs só pelo fato dele dar para a gente uma série de templates que eu posso usar, né? Ou seja, eu consigo mudar a carinha de uma forma muito rápida, que é inclusive o que eu vou mostrar aqui agora. O nosso site está aqui usando aquele template lá do Secan, né? Mas se eu quiser entrar aqui no MKDocs,
na parte da wiki dele, ele me mostra uma porrada de temas que eu poderia instalar. E cada tema tem uma coisa interessante, né? Tem uma visualização interessante. Então, por exemplo, se eu quiser instalar aqui esse tema que chama Material, ele é bem bonitinho, na minha opinião, eu simplesmente rodaria um pip-install Material. Vamos colocar aqui na documentação, ó. Ah, não, essa é uma demo. Mas eu guardei aqui só para a gente não perder tempo. Gabriel. Oi. A pasta site, ela tem que entrar para o Gitignore também? Tem, mas olha que legal. Essa pergunta sua é top. Vamos lá. Em vez de eu colocar o material aqui, eu acho mais interessante essa pergunta do André. A gente viu aqueles 4 comandos do mkdocs. Vou usar o help aqui como cola. Então, nós já usamos o new para criar o docs, já usamos o serve para testar, e podemos usar aqui o build para ele construir para a gente a nossa pastinha do site de fato, né? Então, se eu der um mkdocs build, ele vai construir para mim o site. Está vendo que ele também está mais claro, igual o Vend? Por quê? Lembra que eu busquei um Gitignore personalizado para projetos Python? Esse Gitignore já é tão completo que ele já faz essa configuração para mim. E aí, te respondendo, sim, o ideal é que o site não fosse buscado pelo Gitignore, né? Pelo Git, na verdade, desculpa. Porque o que importa para mim aqui não é a construção do site, são os arquivos que eu estou construindo, né? Então, isso aqui ele vai construir lá no GitHub Pages. Para mim, pouco importa. Para mim, o importante é só o que está dentro da pastinha de docs, por isso que não preciso de levar isso para o GitHub. O GitHub vai construir o dele lá. Beleza? Beleza. E aí, vamos para o grande finale, então, do ponto de vista de facilidade, né? Por que eu escolhi? Qual foi o principal argumento de começar a usar, ou os principais argumentos, né? De começar a usar o mkdocs? Ele tem uma série de padrões visual, então a gente consegue mudar isso muito fácil. Ele tem vários plugins, então eu instalo à medida que eu preciso. Então, assim, ele é muito flexível. E a publicação dele é muito fácil usando esse comando ghdeploy, ou seja, ele faz um deploy automático para mim. Vou mostrar isso funcionando agora. Então, git status. Eu não precisaria de comitar nada, eu só vou comitar do ponto de vista de organização mesmo. Vou fazer 1 ou 2 commits só isolados, depois a gente comita tudo. Então, git add, vou colocar aqui os atas de reunião. Git commit -m, adiciona atas de reuniões. Só para não usar sempre o git add pontinho, né? Para mostrar essa diferença do git add chamando os arquivos específicos, né? Então, adicionei aqui. Se eu dou um status, eu vejo que ele ficou... Eu tenho 2 arquivos dentro daquela pasta, eles ficaram verdes, né? Então, git commit -m adiciona histórias de usuário. Git status, de novo, só para ver o que está faltando. O git requirements, para a gente falar que instalação do... Qual foi o pacote mesmo? Markdown. Aqui, pacote. Só para a gente não se perder, né? É sempre bom ir comitando.
Agora sim, vou dar um git add tudo, git commit -m, configurações, muda configurações, da documentação. Então, fiz isso tudo só para a gente usar aqui. Eu vou mandar isso lá para o GitHub, remote, só para ver se está o remote certinho aqui, tá? Vou sincronizar, então, né? Nós estamos fazendo antes de publicar na internet, só vou sincronizar ali com o GitHub. Git push origin main. Se eu vier aqui no nosso webinar, eu vejo que meus arquivos estão todos aqui, né? E agora sim eu vou fazer a mágica, que é o mkdocs gh deploy. Ele vai fazer uma série de coisas aqui e vai mandar isso lá para o GitHub Pages. E aí ele até fala, olha, você pode acessar daqui a pouquinho essa página aqui, que o seu site estará funcionando. Não rodou ainda porque eu preciso, tem uma actions rodando aqui para fazer essa construção. O legal também é que eu posso adicionar o nosso site aqui na página inicial do GitHub, e aí toda vez que eu quiser visualizar o que a documentação, eu tenho isso aqui. Foi uma coisa, inclusive, que eu criei, que eu configurei para a documentação da Stefanini. Então, por Stefanini, do mesmo jeito, né? Eu já tenho ele aqui, ó, fica bem mais rápido para a gente acessar a documentação. Vamos ver se ele terminou. Demorar um pouquinho, só para terminar aqui o nosso Actions. Tá indo. E aí, André, para te mostrar também, né? Ele não trouxe aqui o site e aonde que o GitHub, a partir daquele comando, está transformando todo esse Markdown em HTML. Numa branch que ele criou para mim automaticamente, chamada GHPages. Então, aqui está o meu site de fato, né? Toda a construção que a gente fez, ele isola para mim nessa branch, tudo por debaixo dos panos. Eu só precisei de rodar esse comando aqui, e esse foi um dos principais motivos de eu escolher a biblioteca aqui para passar para vocês, pela facilidade da gente conseguir publicar o que a gente está fazendo. Vamos ver se ele já está funcionando. Acho que não, porque a bolinha ainda está rodando aqui. Agora sim. Então, assim, com menos de 2 minutos, eu não me preocupei em configurar ambiente, página, e para quem já fez isso antes, sabe o tanto que é chato, eu simplesmente codei GHPages, posso pegar esse link aqui, entrar no Teams, mandar para a Flávia e falar, Flávia, a documentação da Stefanini está aqui, dá uma conferida, versão tal. Acabou. Sem problema nenhum. Vamos ver se está faltando aqui alguma coisa. Eu não coloquei a instalação do Material, mas, enfim, é a mudança do tema ali, né? Dá um pip install. E aí a gente teria esse tema parecido com o que eu configurei aqui na Stefanini. Para mim, ele é um tema mais bonitinho, ele tem algumas opções aqui de trazer as seções desse arquivo do lado esquerdo, aquela construção que a gente faz de pastas também se aplica aqui, enfim, uma série de coisas que eu ainda vou melhorar aqui, principalmente na hora que as histórias que a Andréia me mandar chegarem, né? E eu estou fazendo isso junto com ela, mas eu acho que ficou claro que a gente consegue fazer essas configurações, não só para esse tema, mas para qualquer outro tema. As extensões Markdown em si, o Mermaid, que é
eu pretendo usar isso bastante de agora em diante, principalmente aqui nessa especificação da Stefanini. Esse tema default que ele traz com ele, que é o Read the Docs, já vimos. As customizações, isso seriam customizações do Mermaid, do Material, desculpa, mas não vou mostrar. E eu acho que a gente acaba aqui, né, com esse comando que construiu o nosso site de maneira automática, usando o comando mkdocs de hpages e o GitHub Pages de maneira integrada. A Flávia, agora, se quiser mexer em qualquer coisa dessa documentação, pode entrar aqui, usar o botãozinho de editar. Essa é a página HTML, estou no branch errado. Docs. Ela pode entrar aqui, editar. E assim que ela editar e a gente incluir aqui a publicação automática, isso automaticamente vai para o nosso site. Eu acho que é isso, pessoal. Eu queria propor essa mão na massa da agora para frente, então, que é essa migração. Eu até tinha colocado aqui para a gente fazer isso com o Campus BO, mas acredito que fazer essa migração do guia de transparência ativo vai ser mais interessante. E eu acho que a gente pode fazer isso todo mundo junto, sabe? Enfim, eu acho que a partir do momento de tudo isso que nós vimos aqui, dá para dividir essas atribuições, vai ser pouca coisa, acho que não vai dar muito trabalho se todo mundo concordar. Sim, eu estou de acordo. Achei ótima a apresentação, ótima sugestão. E sim, aí na próxima reunião a gente pode fazer essa divisão para todo mundo testar. Ou na próxima reunião, nosso gerencial, ou já podem ir testando lá também. Eu pensei de já ir criando algumas issues lá com essa divisão, e aí a gente senta... Já vai transferindo, depois estrutura qualquer coisa assim. Isso. Né? Exato. Se estiver fora de ordem, alguma coisa assim, a gente depois ajusta isso. Beleza. Era isso. Mas achei ótimo. Obrigada, viu, Gabriel, mais uma vez. Não, obrigado vocês. E são para as próximas, né? Para a gente ter em mente, assim, mais Só uma dúvida. Eu vi que... eu tentei fazer mais ou menos o que você fez aí. Eu vi que o endereço saiu igualzinho o seu. Não sei se o do André também saiu igualzinho. Isso interfere lá no MyDocs? Qual o endereço? Quando você faz o MyDocs, mkdocs serve. Uhum. Ele saiu igualzinho. 1.27001/8000. Isso. Isso é um ambiente local, né? Tá só na sua máquina. Então, ele sempre vai ser esse mesmo endereço mesmo. O que não pode ser o mesmo endereço é esse que o GitHub cria aqui para a gente, né? Porque senão ele daria conflito. Mas como a gente está em organizações, né? Provavelmente, se você for fazer um teste, você vai fazer com a sua organização, né? Com a Kézia, ele não vai dar esse conflito, não. Mas esse do mkdocs serve é esse mesmo, é igual para todo mundo. Esse mesmo. Tá. Eu estou olhando aqui, o guia de transparência, ele tem praticamente o mesmo endereço, né? Só muda aí o finalzinho, que é guia de transparência ativa. A única coisa, né, que estaria errada aí é porque nós estamos na versão 2. Eu até tentei trocar para que aparecesse versão 2 ao invés de versão 1, mas eu não fui capaz de fazer essa alteração. Você quer compartilhar a sua tela aí? Porque aí é até bom que a gente olhe essas coisas. Eu acho que eu sei resolver o que você está falando aí. Espera aí. Ixi, espera que eu tenho 1 milhão de telas abertas aqui. Qual que é a tela que tem que compartilhar? Essa daqui. A gente não vê mais o que a gente está compartilhando. Tá vendo? Isso. Clica nesse link, por favor.
Aqui, ó, ele tá versão 1, mas ele já foi atualizado dia 20/6/2022. Deveria estar a versão 2. Isso. Aí, se você troca lá na URL de V1 Tá para no V2... título, né? De versão 1, não é? Ele faz essa mudança. Mas o título aqui, ele permanece, né? É Aí, uma questão lá no título. O que acontece? Volta no GitHub, por exemplo. Foi o jeito que porque essa ferramenta que o Francisco está usando, ela não dá esse versionamento default, digamos assim. Então, Entendi. o que ele fez? Vai na branch GHPages. Ele manualmente criou isso V0, V1, V2. Então, ele replicou, né? Provavelmente, na V2, o arquivo que gera essa configuração inicial, a gente precisaria de botar nele um V2. Tá. Vai lá no V2. Estou no V2. Vai no index. Deve estar no index. Isso aí está... Não, está no HTML, né? Enfim, essa página aí eu mostrei só para vocês verem como que o Francisco estruturou de uma maneira muito inteligente para fazer o versionamento. Agora, volta na main ou na master, não sei qual que é a branch principal dela. Master. Aí você vai entrar dentro de... Errado. Vou voltar. Ele está dando esse erro aí, né? Master. Isso. Clica em... Vai no index aí, .md. Deve ter algum lugar aí falando, se for esse arquivo de fato, né? Falando V1 ou V2. Enfim, a gente teria que procurar para fazer essa atualização, sabe? Tá. Mas é isso, ele estruturou dessa maneira. Como a ferramenta não faz, aí ele mesmo dividiu nas pastinhas para ir fazendo esse versionamento. O problema disso é que é mais trabalhoso, né? A gente vai ter que replicar os arquivos e tal, e a gente tem que publicar manualmente. Tem um arquivo aí, o usage.md, que ele explica um pouquinho isso. Tem que clonar o repositório, publicar manualmente nessa branch GHPage, por aí vai. Beleza? Ok. Eu acho que é isso. A última coisa que eu queria falar, eu até quero mostrar aqui, Kézia, se você me permite, que é uma coisa que eu quero trazer também, para a gente casar duas coisas, né? Para a gente ter essa... Eu tenho 3 minutinhos. Tenho que buscar os meninos, mas pode ir. Não, é rapidão. A gente faz muita apresentação, né? Então, eu descobri também uma biblioteca que faz apresentação usando esses mesmos padrões, né? De Markdown e tal. Inclusive, eu estou passando essa nossa apresentação, que está no Google Docs, para esse padrão, e é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês, inclusive. E aí, nesse sentido, a gente teria essa mistura, né, de documentação. Esse é um sitezinho que eu criei para registrar algumas coisas, mas a gente teria um site estático com essa documentação que eu acabei de mostrar e a possibilidade de linkar aqui essas apresentações também criadas com o Markdown. Esse é um dos temas que eu quero trazer nos próximos encontros. Ótimo, bem interessante, Gabriel. E a gente mudando o guia de transparência lá, a gente pode até fazer os testes dessas futuras coisas, né? Junto com ele. Com ele lá estruturado. A gente tem nessa... Aí, Kézia, agora é amenidade. Se você quiser sair, tá liberado. Eu